Oi, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, hoje vamos vamos identificar o número de letras e fonemas em uma palavra. O pessoal do grupo, eles receberam uma tabela informativa para servir como guia para a aula de hoje. Lá tem a representação sonora das letras, né? O fonema que cada letra vai ser representada. Agora vamos relembrar um pouquinho o que a gente já estudou até aqui, né? Novamente falando, estamos estudando fonologia, o português aqui do zero, do início, certo? A gente estudou os dígrafos, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. A gente está estudando fonologia. A gente também compreendeu, né, que fonema é a representação sonora, né, das letras, porque a letra é representação gráfica. A gente tem a letra como grafia e o fonema como som, certo? A gente também estudou os dígrafos. Isso aqui é um resumo rápido. O pessoal do grupo tem todo esse material, toda a aula anexada no Drive separadamente. Então, quando a gente estuda os dígrafos, já tem os dígrafos consonantais e a gente também tem os dígrafos vocálicos. Com isso, a gente compreendeu que as letras elas podem representar vários sons, certo? Elas podem ter vários fonemas, mas também ela não pode ter nenhuma representação sonora. E com isso compreendemos que as letras elas podem ter várias representações sonoras, ou ela também não pode ter nenhuma representação sonora, como por exemplo a letra H. A letra H no início da palavra, ela não é considerada um fonema, ela não emite nenhum som. Quando a gente vai pronunciar uma palavra que o H está no início, a letrinha do lado, a vogalzinha do lado, ela que vai ter o som emitido. Então, ela fica só aqui de figurante, então ela não é fonema. Isso está melhor explicado nas aulas passadas. Se você não viu, você não vai entender nada dessa aula. Assim também como as letras elas podem ter vários sons, como já foi dito. Como exemplo, a gente tem a letra X. A letra X ela pode ter som de CH, ela pode ter som de S, ela pode ter som de Z, como na palavra exame. Na palavra exame, que a gente escreve com X, mas a gente pronuncia o X com som de Z, certo? Tem vários exemplos nas aulas passadas também. Vou ficar repetindo porque você precisa ter visto as aulas passadas. Então, vamos avançar agora e conseguir identificar, a partir de tudo isso que foi mandado para vocês, o número de letras e o número de fonemas. Então, avançando no nosso assunto de hoje, você já vê na tela bastante informação. O número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. Como? Baseado nas aulas passadas, a gente já sabe identificar, você que já estudou, você sabe identificar como a gente vai separar foneticamente essas palavras. Bora lá. Temos aqui a palavra tóxico. Se lembra que na aula passada a gente falou que tem um caso na língua portuguesa da letra KS, né? Ela vai representar um fonema quando tiver palavras nesse sentido, como táxi, tóxico, fixo, certo? Então, foneticamente separando, né? Para ficar bem fácil de você compreender, tóxico vai ser assim. Então, quando a gente vai separar as palavras de acordo com o fonema, a gente coloca essas barrinhas, certo? Separando os sons de cada letrinha, certo? Então, como eu já disse, a gente tem um caso aqui de dífono, que foi estudado na aula passada. E quando a gente separa essa palavra foneticamente, a gente tem que abrir, vou falar assim para vocês entenderem melhor, abrir essa letra, certo? O som, a gente vai ter que abrir, explanar escrito, em forma escrita, esse som. Então, a gente tem o T, o O, o KS, porque quando a gente pronuncia, fica tóxico. Compreendeu? Pronto. Então, a gente tem o K, o S representando o X, o I, o C e o O. Então, a gente tem 7 fonemas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui do ladinho. 7 fonemas. E as letras, elas são contadas normalmente. Então, a gente tem aqui uma letra, 2, 3,
4, 5, 6 letras. Então, a palavra tóxico tem 7 fonemas e 6 letras. Vou repetir mais uma vez que as letras elas são contadas normalmente, igual você visualiza a palavra, tá? Você não precisa abrir e identificar qual é o som, né, da letrinha ali, tá certo? Você só vai contar normalmente. Na palavrinha aqui do lado, a gente tem acesso. Já identificamos, de acordo com a aula passada que a gente estudou dígrafo, que a gente tem um dígrafo localizado aqui nessa palavra, beleza? Beleza. E para vocês saberem, quando tem um dígrafo, a gente conta ele como um único som. Se lembra que a gente aprendeu? Então, vamos separar os fonemas da palavra acesso. Então, você localizou aqui, você percebeu que eu escrevi um único S. Sim, porque ele vai representar uma única letra, certo? Mas eu vou colocar aqui para você identificar melhor, certo? E o SS, ele vai formar um fonema só, tá? Para ficar melhor explicado para vocês. Então, na palavra acesso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E as letras contadas normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Conseguiram compreender? Então, bora avançar. Eu trouxe aqui agora 2 casos da letra H para você compreender o que o H no início da palavra ela significa. Então, vou fazer 2 vezes para você fixar na sua cabeça como é que a gente representa essa palavra foneticamente. Na palavra hoje, a gente vai separar aqui. Você localizou aí que tem alguma coisa de errado. Cadê a letra H na separação fonética? Vou repetir várias vezes para fixar na sua cabeça. A letra H no início da palavra, ela não representa fonema nenhum, porque o som que vai ser emitido vai ser da letrinha do lado. Veja, hoje, você não fala a letra H, você fala a letra O, a vogal O, concorda? Então, na fonologia aqui, nos fonemas, quando a gente vai separar, a letra H, ela é um fantasminha. Vou botar ela bem fininha aqui para você. Ela é um fantasminha aqui do lado. E você só conta o O, no caso na palavra hoje, como a representação fonética dessa palavra, certo? Então, a gente conclui que a palavra hoje, ela tem 3 fonemas. E quantas letras? Normalmente contando 1, 2, 3, 4 letras. A mesma coisa acontece com a palavra horizonte. O H no início da palavra ela não é repetida, ela não é falada. Ou seja, não tem fonema aqui, não existe. Porque o O é que é pronunciado. Então, a gente tem. Então, a gente tem a palavra horizonte com a letra H como fantasminha. Vou botar isso aqui para você entender melhor, que ela não tem representação fonética. É o O que é emitido. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. E, logicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Entenderam? Bora avançar. Avançando mais uma vez aqui no assunto, vamos estudar mais 2 palavrinhas e eu quero que você preste atenção. Se lembra que na aula passada a gente estudou o M e o N, certo? O M e o N seguido, né, de uma vogal, ou seja, a gente tem a vogal e vem a letra M, ela não é considerada um fonema, porque ela tem uma representação nasal. É como se a gente tivesse aqui um tio, então ela fica assim, ó. Né? Vocês se lembram que eu coloquei para vocês assim, ó? Se lembra que a gente botou essa mesma palavra, eu tô repetindo ela aqui, como essa representação fonética, certo? É isso que funciona quando a gente vai contar os fonemas da palavra. Quando você tiver um A seguido de M ou uma vogal seguido de N, né? A gente tem as vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N. O som vai ser anasalado, é contado como fonema só, mas representado por a letra, pela vogal, certo? A letrinha, a vogal, com o tio em cima, anasalado, tá? O pessoal que tem a tabela que foi enviado, tem explicando isso ali na tabela. É só você identificar a letra e o fonema representado. Tá bem fácil. Então, foneticamente aqui, separando, a gente teria o K com o som, né, do C, né, o C com o som do K, na verdade. A gente tem o AN, né, que vai ser o AM, o P e o O. O C, né, tem som de K. Campo, campo.
certo? O an, AM e o restante da palavra com a sua sonoridade normal. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 fonemas e letras contadas normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 letras. O que acontece nessa palavrinha soma já é o contrário daqui. Aqui a gente tem vogal M ou N e aqui a gente tem M ou N, né? M ou N seguido da vogal. Então, aqui ela não tem uma representação sonora. Aqui ela é considerada fonema, certo? Aqui ela é considerada fonema. Mas quando a gente vai separar, ela vai ficar assim. Ela vai ficar separada normal, porque ela foi considerada fonema. Ela tem o seu próprio som. Aqui, vou circular, vai ficar bem circulada aqui. Aqui ela não tem seu próprio som, porque ela tem um som nasal. Ela emite o som nasal. Então, ele é representado pelo A, E, I, O, U, com o tio em cima. Sim, o I, né? O U com o tio em cima, porque é o nasal. O tio é função nasal, beleza? E aqui ela funciona normal. Então, a gente tem 4 fonemas e, logicamente, contando normalmente 4 letras. É isso que funciona. Porque eu digo a vocês que é importante vocês conhecerem aquela tabela que eu mandei. Porque você vai saber identificar melhor. Tem que assistir as outras aulas. É importante, vale a pena para você identificar e facilitar a sua vida, certo? E para finalizar a aula de hoje, é isso que a gente estudou até agora. Nós vamos estudar a partir daqui alguns exercícios, como é aplicado esse assunto em questões, como é que funciona na prática, como é que a gente estuda isso em forma de exercício. Então, até a próxima aula, obrigado, e estudem e pratiquem, tá certo? Tchau!